campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do nosso livro, muito esclarecedor, o primeiro livro da série, né? De André Luiz, Nosso Lar, pela psicografia do querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os nossos amigos, irmãos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando não só a leitura do Nosso Lar, como a todos os trabalhos, né, que estão sendo feitos. Hoje nós vamos ler o 43 e o 44, mas antes eu vou lembrar o 41, tem o título Convocados à Luta. Tocou o clarim em nosso lar, alertando o confronto, né? E aí começou os rumores nas ruas sobre o que estava acontecendo, né? O pessoal fica fazendo comentários e o ministro teve que se fazer ouvir, né? Para poder acalmar os rumores e o pessoal, né? Vamos dizer assim, baixar a guarda aí para os seus lugares, né? Vibrar, né? Que tem que ser assim. E depois o 42, que é muito lindo também, a palavra do governador emocionante, né? A Narcisa esclarece para André a preparação de novas escolas de assistência do auxílio e da regeneração, né? Dos núcleos, né? E o interessante foi que ela comentou que seria feito um exercício contra o medo. Vejam só que sentimento danado, né? O medo, o que ele faz na mente das pessoas, eles tiveram que fazer, né, preparações para não terem medo do que estaria por acontecer, né? E aí é convocado todo o pessoal para assistir, o governador fala, né? Muito linda a fala, ao mesmo tempo o coro, né, das crianças cantando louvores a Jesus. E o mais lindo de tudo é que no meio da fala do governador, ele abre o evangelho numa passagem, né, do nosso Mestre Jesus, numa passagem de Mateus. Então realmente foi um capítulo muito, 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 muito emocionante. Mas vamos lá. O capítulo 43 tem o nome Em Conversação. O ministro da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentava-se os acontecimentos, centenas de companheiros se ofereciam para os trabalhos árduos da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo noite e dia. É um trabalho intenso na retificação, né? Não se aflija, ele comentou. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. De start, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado assentou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creio que isso lhe fará enorme bem. Nesse interim, recebi um grande abraço de Lísias, que entregara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Não tenho esse prazer.
Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde consagrado aos trabalhos desse ministro da regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa de grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benvenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava um Benvenuto, em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se pode ali esperar claridade de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da exposição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa para enriquecer-nos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não podiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas da assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. Imagina, né? O campo de batalha invisível aos nossos irmãos terrestres é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minúcias atenção determinado setor de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores. Quando algum deles abandonava as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Olha, vejam só, né? E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Benvenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar? Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? É triste, né, meus amados? Não havia outro recurso para tais circunstâncias senão deixá-los nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidos a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opiniou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade.
Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta o homem inteligência apurada, é necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Realmente, né? Bem interessante isso aí. O que ele está falando é muito real mesmo. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não porém a fé e a confiança. E a igreja tomou conta de muitas coisas, né? Principalmente na política. Mas o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproximam-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Que lindo, né? Muito esclarecedor esse finalzinho aqui também para nós, né? Que a gente tem que confiar no Senhor sempre, né? Bom, agora nós vamos passar para o 44. O título é As Trevas. Enriquecendo as alegrias da reunião, Lísias deu-me a conhecer novos valores de sua cultura e sensibilidade. Dedilhando com maestria as cordas da citarra, fez-me lembrar velhas canções e melodias da terra. Dia verdadeiramente maravilhoso, sustendiam-se júbilos espirituais como se estivesse em pleno paraíso. Que lindo, né? A música como renova o ambiente, né? Eleva as vibrações, e é bem isso aqui que ele está colocando, né? Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, procurei transmitir-lhes minhas sublimes impressões. Não tenha dúvida, disse sorrindo, quando nos reunimos aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, pelas quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento na vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará.
Quem enaltece a enfermidade sofrerá o dano. Olha essa questão bem profunda e bem atual. Olha só. Diariamente a tristeza nela movimentará. Quem enaltece a enfermidade sofrer-lhe-á o dano. Muito atual essa frase dele, né? Observando-me a estranheza, concluiu: não há nisto mistério, é a lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos, porém de toda assembleia de tendências inferiores, em que predomina o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Tem razão, exclamei comovido. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos um inferno vivo. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando a sorrir. Foi então que me lembrei de interpelá-lo sobre coisas que, de algumas horas, me torturavam a mente. Referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia desse último plano. Não seria regiões trevosas o próprio umbral, onde vivera por minha vez em sombras densas durante anos consecutivos? Não via nas câmeras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie, procedentes de zonas umbralinas? Recordando que Elias me dera esclarecimentos tão valiosos em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e falou: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos mobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, o segundo caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, fico à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida. Perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés, classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipício, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Lísias pensou um minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Entretanto, objetei, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior figuram
vão semer antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. O companheiro sorriu e obtemperou. O problema da tentação é mais complexo. As paixões do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. A palavra do enfermeiro calava-se-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei: contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele solícito. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, continuou: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você sitiou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Além disso, há precipícios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. A terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir a toma do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas, e as que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo, e as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Lísias, porém, não precisaria fazer-me essa pergunta. Avaliei de pronto o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência, como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se o companheiro pensou e concluiu. Qual acontece nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior? Também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Que lição linda do Lísias, né? Muito bonito isso, né? Nos traz, assim, essa ideia, né?
da nossa passagem, né, meus amados, da nossa caminhada, da nossa construção e como temos que nos cuidar e nos amar e amar o próximo e ser fraternos, né? É isso aí. Vamos ficando por aqui, meus amados, agradeço de todo o coração esses momentos, né? De tanta lição que a gente está vivenciando através dessas leituras e continue acionando, assistindo o nosso canal, dando, né, um like para nós, fazendo a sua inscrição, aquele que ainda não se inscreveu. Até a próxima. Que Deus continue nos amparando, nos orientando e Jesus nos acolhendo com esse amor tão lindo, tão divino. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site